Pois bem, em que isso aqui mudou a minha concepção sobre aquela oração de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice? É que, para mim, eu entendi que Jesus não estava orando, pedindo para ser salvo da cruz, mas ele estava pedindo para ser salvo da morte. Ali, ele estava morrendo no Getsemane, de dor, de angústia. Lucas vem e diz que os seus poros se abriram e ele começou a suar sangue. Ele estava tomado de todas as arritmias. O coração, depois, a gente vai saber por exames de natureza médica, e quando o soldado romano enfiou aquela lança no coração dele e saiu dali sangue e água, e os especialistas, depois de muitos exames, chegaram a uma conclusão de que, de fato, Jesus morreu de um coração que estourou, que arrebentou. Ele explodiu de dor, de agonia. E ele já vinha experimentando isso desde sempre, essa agonia indizível, esse pavor indescritível. Pavor mata, angústia mata, desespero mata. Angústias do inferno matam. Há dores que o corpo não suporta, que o cérebro não aguenta, que a alma não encontra mais resistência para combater contra. O espírito desiste e sucumbe ante tais dores. E ele vem em estado de falência total, ele sente que está morrendo. Quando ele pede, passa de mim esse cálice, eu estou falando do que eu entendi e do que me trouxe extrema paz ao coração. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas à luz de Hebreus, quando diz, tendo sido ouvido para prosseguir, sendo maltratado e aperfeiçoado nos sofrimentos e na vivência absoluta de todas as dores, com as consequências depois físicas e em todos os outros níveis, psíquicos e espirituais, até entregar o Espírito na cruz. Havia sofrimentos de Cristo a serem completados por Jesus. Sofrimentos humanos a serem completados por Jesus. A cruz é o vértice, é o nervo exposto de todas as angústias, dores, infelicidades, vazios, desejos de morte, aflições suicidas, perdas, orfandades, agonias, tristezas, infelicidades, desesperanças, vazios, oquidões, que possam, pela presença do não ser, nos fazer ter vontade de desistir, de tentar viver. Só que no coração e na experiência de Jesus é uma soma do passado, do presente e do futuro, numa convergência absoluta de todas as dores de todas as criaturas. E é isso que está insuportável. E ele disse, se possível, passa de mim este cálice. Eu estou te pedindo para não deixar que eu morra antes da cruz. Porque eu vim para este dia, para esta hora, eu tenho que ter força para aguentar até a cruz. Não deixa que eu sucumba antes. Não deixa que eu sucumba antes, ajuda-me a ter força para sobreviver essa agonia e a completar e a poder terminar dizendo, está consumado. Aqui no Getsemane ainda não estava consumado, estava horrivelmente desesperador. Mas Jesus sabia que tinha mais para viver, provar, consumar, experimentar, sorver, engolir todas as agonias possíveis, chupar aquilo tudo para dentro do buraco negro da graça como salvação que absorve tudo e cria novos mundos em novas dimensões. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Mas eu estou aqui, e essa é a piedade, essa é a entrega, é a submissão das submissões. E o Pai o ouviu e o fortaleceu. E o verso 40 aqui de Mateus 26 diz, e voltando-se Jesus para os discípulos, Pedro, Tiago e João, achou-os dormindo. Aí ele foi, bateu no ombro de Pedro.
que era sempre o mais oferecido, era o cara do eu jamais. Aí Jesus, Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo, meu amigo, você que disse que aguentaria tudo, suportaria qualquer coisa. Cara, vocês não estão aguentando o sono. Vocês não estão aguentando o leve torpor do vinho, da barriga cheia, do encosto de uma árvore, de uma oliveira, já leva vocês para um lugar de busca de conforto, de alienação, desse momento de dor indizível. E não passou de uma hora ainda, desde que eu pedi para vocês ficarem comigo, porque a minha agonia está intolerável. Vocês não puderam aguentar nem uma hora comigo? Vigiai, meus amigos, e orai, para que não entreis em tentação. Para que não entreis. A grande sabedoria é não entrar em tentação. Porque depois que a gente entra, fica muito mais difícil sair da tentação. É melhor não dialogar com ela, não brincar com ela, não conversar com ela, não discutir com ela, não dizer que a gente é mais forte do que ela, não chamar ela para briga. A tentação é para resistir com oração. Não orando pela tentação, senão ela vira obsessão. Não ore pela tentação, senão ela vira obsessão em você. A gente ora a Deus, ora por nós mesmos, ora pedindo graça para prosseguir. E vigia, e abre os olhos. Frequentemente a gente abre os olhos para enxergar e se desviar, ao invés de ficar fixado obsessivamente na tentação. Vigiai e orai para que não entreis. Busque não entrar, busque não dialogar, busque não dar atenção à tentação, porque se você começar a dialogar com ela, dificilmente ela perde uma disputa. Se parar para conversar, a tentação leva. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Mas o espírito está involucrado por carne, por estômago, por cérebro, por torpores, por confusões hormonais, por expressões da mortalidade que se apresentam como cansaço, como sono, como impedimento de continuidade, de constância. O espírito desencarnado, desincorporado, desfragilizado do processo corpóreo, que Paulo chama de corpo de morte, o espírito, sem ter que carregar o corpo de morte, está pronto. E é ávido por coisas espirituais, divinas, sublimes, e do amor e da graça de Deus. Mas a carne não. A carne quer dormir, a carne quer comer, a carne quer beber, a carne quer gozar, a carne quer transar, a carne quer validação, a carne quer aplauso, a carne quer silêncio quando quer silêncio, a carne quer festa quando deseja festejar, a carne quer. E vive de querer, de necessitar e de precisar. Aí Jesus larga essa outra consciência para eles, dizendo, olha, vigiai e orai comigo. Eles não aguentaram nem uma hora. Para que vocês não entrem num estado de tentação, porque se vocês entrarem na bolha, no environment, se vocês entrarem nesse bioma da tentação, vocês vão ter uma dificuldade enorme de sair disso. Porque o espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é muito fraca. Tornando a retirar-se deles, afastou-se um pouco mais. Tornando a retirar-se, orou de novo. A mesma oração, dizendo, meu pai, meu Abba, meu paizinho, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele praticamente diz, olha, se tiver que
Se a tua vontade é que termine aqui, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, mas eu sempre entendi que eu não fiz tudo o que eu não fiz, eu não fui para todos os lugares que me convidaram, onde eu podia ter descanso, tranquilidade, paz, longevidade, proteção, porque o meu chamado era a cruz, porque eu sou o servo sofredor, porque eu vim para que ninguém cresce na minha pregação, porque ao Senhor agradou moer-me, fazendo-me enfermar a enfermidade de toda a humanidade. Mas faça-se a tua vontade, seja aqui, seja lá, eu vim para cumprir tudo, mas eu quero terminar o que tu me deste para consumar. E eu estou aqui para beber o cálice que tu me sirvas, entregue nas tuas mãos. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Pedro, Tiago e João. Os outros, então, estavam numa roncadeira que não tinha tamanho. Lá estavam eles outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Já tomou 4 canecas de vinho e comeu, bebeu. Se você beber a 5ª, 6ª, 7ª caneca, você vai ficar alegre. Mas se você beber só 4, dá um bode que ninguém segura. Sono mesmo, os olhos pesados. Tem gente que fica querendo espiritualizar esse sono, que foi o diabo, que foi lá. Não, foi a contingência do dia, da hora, da comida, da bebida, da conversa, da tristeza, da nostalgia, de uma desesperança sem nomenclatura que tomava conta deles. Jesus falava de ressurreição, mas eles não entendiam. Tinha um estado de negação e de véu presente, turbando e impedindo a percepção deles, em qualquer que fosse a perspectiva de esperança. Era impossível ter esperança numa hora como aquela. Lá estavam eles, pesados e dormindo, deixando-os novamente. Agora Jesus nem os acorda. Foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras, mesma oração. 3 vezes a mesma curta oração. No entanto, faça-se a tua vontade. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Ainda dormis e repousais. Então Jesus, voltando-se para os seus discípulos, lhes disse: ainda dormis e repousais. E aí prossegue e diz: eis que é chegada a hora. Ele acorda os discípulos, dizendo: ainda dormis e repousais. Olha, é chegada a hora. Sabe, o tempo todo vocês me dizendo para fazer isso, fazendo aquilo, e eu dizendo: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Agora eu digo. Porque ele mesmo já dissera: a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. E agora ele diz: é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aí no Evangelho de João, por exemplo, e no de Lucas, que você tem alguns detalhes desse momento de agonia. É basicamente a mesma coisa. Tem alguns acréscimos aqui e ali, como em Lucas, que diz que a agonia era tão grande que aconteceu do seu suor se tornar como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ou então em Lucas acrescenta que diz: então apareceu um anjo do Senhor que o confortava enquanto os discípulos dormiam. Um anjo do Senhor o confortava, um ente alienígena, de outra natureza, de outra criação, de outra energia, de outra aparência, de outra expressão, que o confortava, que o fortalecia. A gente precisa, na verdadeira espiritualidade, de amigos humanos e de amigos celestiais. No Evangelho de João, na mesma narrativa, a gente encontra alguns pequenos acréscimos, como quando... Mas eu deixarei isso para um pouco mais adiante, quando Judas chega. Depois disso tudo, aqui em Mateus, Jesus diz: levantemo-nos, vamos-nos daqui, porque o traidor se aproxima.
E prossegue dizendo: falava ele ainda, e eis que chegou Judas. E eis que chegou Judas. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, um dos mais bem treinados, dos mais bem discipulados, dos mais bem instruídos, e que não tinha recebido apenas instrução acadêmica. Isso Jesus nunca de fato deu a eles, do ponto de vista do academicismo teórico. Era um ensino no caminho, na jornada, da mais profunda e sutil compreensão do significado da vida e das coisas. E também discipulado experiencial, existencial. Experiencial porque lhes foi dado experimentar tudo que Jesus fazia. Pedro andou sobre as águas, os que não andaram viram. Eles viram ventos e ondas obedecerem, eles viram a matéria se multiplicar, eles viram os elementos se transformarem de uma natureza em outra, de água em vinho. Eles viram todas as grandes manifestações de graça, de cura, de miraculosidade, de incompreensão, de super e sobrenaturalidade, de todos os tipos e de todos os modos, no corpo, na mente, no espírito, na natureza, em todos os elementos da matéria e do mundo espiritual. Eles tinham visto, e Judas também. Todos tinham expulsado demônios, todos tinham curado doentes, todos. O que nos mostra que a verdadeira espiritualidade não é feita apenas de experiência e de ensino. Você tem que ter um carregão de fidelidade. Mesmo quando você nega, tem que haver um compromisso com a sua própria fraqueza, de honestidade com a sua queda, dizendo: eu sou um caído, mas eu sou um caído que vou morrer, dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Os outros tinham desenvolvido isto. Por alguma razão, em Judas, a semente não botou uma raiz ainda tão profunda nele, para que ele vencesse essa tentação histórica a qual ele se entregou e chegou com a turba. Com essa turba vinham muitas espadas, muitas armas, muitos cacetes. Era um pessoal que vinha chegando em nome do complexo de Israel, para matar, destruir o nosso inimigo. E eles vinham da parte dos principais sacerdotes e dos presbíteros, dos anciãos, dos líderes, do povo, das pessoas de bem, de alta responsabilidade e respeitabilidade no meio da religião. Tinham sido aqueles que autorizaram, pagaram Judas e enviaram essa turba para prender a Jesus. Ora, o traidor lhes havia dado um sinal, uma senha de acesso. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. E também nos mostra que a verdadeira espiritualidade não nos transforma em seres minerais, nem mais altos, nem mais iluminados aos sentidos dos outros, nem diferentões, nem esquisitões, nem estranhos, nem histriônicos, nem coloridos, nem cheios de purpurina, nem brilhosos. Não é um show. Quando é um show, tudo isso é próprio, adequado, pertinente, necessário e indispensável. Mas a verdadeira espiritualidade é feita de entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto. Ela acontece pro lado de dentro na sua construção cotidiana e interminavelmente crescente. Mas do lado de fora, ela apresenta um ser humano normal. Gente sem clichê como a gente. É isso que faz. Por isso, Judas dá uma senha. Ele não diz: ó, quando vocês chegarem lá não haverá dúvida, é o que tem a maior barba. Ou é o que tem o maior cabelo. Ou é o mais forte de todos. É o que vocês vão ver com os aparatos de ouro reluzente. Vocês vão ver um broche de diamante no peito dele. Vocês vão ver a roupa de grife que ele veste.
Vocês vão ver a altura dele, todos os outros batem do ombro para baixo. Vocês não vão ter dúvida. Não. A verdadeira espiritualidade não propõe criar super-humanos, nem sobre-humanos, nem gente inumana. Não. A verdadeira espiritualidade forja, cria, promove e estabelece a realidade mais visceralmente humana possível. De tal modo que se Judas não desse a senha, é aquele a quem eu venho a beijar, é esse prendei-o, ninguém saberia distingui-lo dos demais. Porque Cristo é normal. Porque Jesus era um humano indistinguível, a menos que falasse, que agisse, se movimentasse. Mas ele quieto, parado, na noite escura, não andava pintado de luminol, nem era alguém que carregasse bioluminescência nos olhos. Não havia nada para o distinguir, como o pentecostalismo, o neopentecostalismo, ou mesmo as denominações reformadas querem sempre criar líderes religiosos aparatosos. Cara, tem que ter um báculo maior do que ele para segurar um chapéu que vai lá nas alturas. É tudo diferente. Você olha e diz, aquele ali deve ser a figura. Mas em Cristo, em Jesus, não. Só dá para distinguir pela proximidade. É aquele a quem eu beijar, prendei-o. Do contrário, a verdadeira espiritualidade produz a mais profunda, límpida, linda, natural, normal e bela humanidade. Que só se distingue das demais pelas palavras, pelos atos, pelos gestos, pelas atitudes, pela compaixão, por aquilo que expressa. Ora, logo eles chegaram e, aproximando-se de Jesus, Judas disse a Jesus, salve, mestre, a paz do Senhor, mestre, aleluia, mestre, ave, mestre, salve Cristo, qualquer coisa assim. Qualquer palhaçada. Salve, mestre! E o beijou. Oh, que cena linda. Para quem só enxerga da cara para fora e tirasse uma foto disso, ou fizesse um videozinho para os stories, 50 segundos, aí vem chegando, sorrindo. Salve, mestre! E anda mais e o beija. E corta. Aí você posta lacração absoluta, intimidade total, mentira, todavia. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Sarcasmo? Ironia de Jesus? Em mim, em você, eventualmente seria mesmo. Mas não que houvesse nada equivocado se assim fosse. Mas você já considerou a possibilidade de que, eventualmente, em Jesus, ele tenha dito isso a Judas realmente? O interesse de quem dá oportunidade até a última hora de o cara, quem sabe, virar para trás e dizer, escuta, ele não está aqui não, eu me equivoquei. Vamos prosseguir a viagem, desculpa, gente, foi um engano. Meu rabi, desculpe, eu confundi o senhor com outra pessoa, estou indo para ali. É a última hora, eventualmente, uma chance. Amigo. E não havia nenhum cinismo nesse chamar de amigo. Jesus tinha tratado, vivido com ele como amigo e amado como amigo. Amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Agora, é João quem faz um acréscimo muito interessante e nos mostra esse momento de oportunidade. Aqui diz que, tendo Judas recebido a escolta, foi ao lugar onde Jesus estava, levando lanternas, tochas, armas, espadas, cacetes, tudo. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe, a quem buscais? Isso não invalida o amigo a que vieste,
é apenas o que ecoou mais fortemente no evangelista, e dá o nome de João a esse evangelho. A que vieste? A quem buscais? Ele não fica em silêncio. Ele não faz como os pastores contemporâneos fazem. Aprontam, 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 e na hora que a multidão fica enlouquecida e parte para obedecer à loucura proposta, eles se escondem. Não faz como alguns proponentes de golpe político e ideológico que engendram tudo e fogem para ver quem é que vai cair naquela esparrela. E esses são os que recebem punições também pesadas. Não, ele bota a cara para fora. Ele se antecipa. Ele diz: o responsável sou eu. A quem buscais? Vocês estão procurando alguém aqui? Quem responde por todo mundo aqui sou eu. Quem é que vocês estão procurando? Porque a verdadeira espiritualidade não se esconde, ela se apresenta. Na hora do enfrentamento, da dor, do perigo, ela não se omite, ela não se afugenta, ela não se cobre, ela não desvia o foco, ela não deixa nenhum inocente pagar por aquele que é o responsável, proponente do que quer que seja, e nesse caso é o proponente que encarna o reino de Deus. A quem buscais? João 18. Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Sou eu. Eu sou. O eu sou disse: sou eu. O eu sou disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu. Quando eu sou disse: sou eu, recuaram e caíram todos eles por terra. Todos. Isso é um fato chocante. Os caras chegam com lanternas, lampiões, tochas, turbas, espadas, cacetes. Vêm soldados paramentados, tanto quanto uma turba de gente violenta. Vem todo mundo junto para aquela loucura, para aquele golpe no reino de Deus, assim imaginavam eles. Para aquela deposição do pseudo-Cristo, segundo eles entendiam que Jesus fosse. Ou, agora, mesmo sabendo que Jesus ressuscitava mortos, porque não puderam negar a ressurreição de Lázaro, nem a cura do cego de nascença, lá na cara deles no templo em Jerusalém, Lázaro em Betânia ali do lado, não podiam negar. E eles admitiam que era inegável, e que a única coisa a fazer era matar. Portanto, nem dúvida do que Jesus podia eles tinham, eles sabiam que Jesus podia, mas queriam matar o milagre, matar a graça, matar, se possível, Deus em Cristo, para não tirar-lhes o poder, a fama, o domínio, a validação. Meu Deus, a doença da mente humana é tão grande que o cara é capaz de virar um Satanás contra Deus. E tanto mais quanto ele viva dentro do templo, mais vocação para se tornar um ente satanicamente luciferiano, ensoberbecido, ele terá. Recorta desde diante até aqui, minha querida. Olha só, sou eu. E eles caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: a quem buscais? Responderam, se levantando, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Já vos declarei que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai os outros ir. Abriu os braços e disse: podem ir. Saiam. Essa guerra é minha. Essa luta é minha. Deixai ir a estes para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Na oração que ele tinha acabado de fazer lá no cenáculo da última ceia, assim chamada. Pai, não perdi a nenhum dos que me deste, e guardei-os, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
E João diz, ele falou isso para que se cumprisse a palavra que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que ele trazia, porque não dava para ficar 3 anos e 6 meses andando nas estradas escuras, dormindo ao relento, ao ar livre, ou nas cavernas e nas grutas, sem espadas, sem facas, sem facões. No Amazonas, ninguém entra na mata sem teçado, tem aquele facão. Aquilo ali é fundamental, é como cantil. É até, num certo sentido, mais importante do que o cantil na Amazônia, porque tem água brotando em vários lugares. Agora, o facão não, é indispensável. Pois bem, já disse que sou eu, deixai-os ir. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, essa de cá. Cortou, a orelha caiu. O pendurou, ficou aquela coisa ali. Na mesma hora, e o nome do servo era Malco, servo do sumo sacerdote, inimigo que fazia parte daquela turba, que tinha ido ali para se certificar de que tudo aconteceria do jeito programado. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Guarda esse negócio. Ele não é pau para a gente fazer fogueira à noitinha, nem para abrir peixe, para limpar, nem para preparar um chão para dormir. Não. Mete a espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? O cálice que o Pai o fortaleceu para beber, como a gente viu no início, e fomos para Hebreus, e vimos aqui em Hebreus qual era, e eu disse que essa é a minha particular opinião no capítulo 5, do verso 7 ao verso 10. Ele foi ouvido, e aqui o texto de João nos indica isso. Porventura não beberei o cálice que meu Pai me deu? Vou bebê-lo e sorvê-lo até ao fim. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro mais velho, portanto, do sumo sacerdote Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem para que o povo todo não fosse destruído imediatamente.